Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Data Science, o que faz o cientista de dados. Você está acompanhando o curso de Introdução à Inteligência Artificial e eu tinha falado alguns vídeos atrás que o principal profissional ou a principal pessoa que atua no desenvolvimento de inteligência artificial é o cientista de dados. E hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre o que é essa área e como que é o dia a dia dessas pessoas, desses profissionais que trabalham com ciência de dados. Bom, pessoal, a ciência de dados, ela é uma área multidisciplinar, tá? Essa imagem, ela ajuda a explicar um pouquinho sobre como que essas áreas estão ali dentro de data science, né? Então a gente consegue ver o data mining, que hoje a gente chama também de feature engineer, a gente consegue enxergar ali de o machine learning, que é o aprendizado de máquina, a gente tem inteligência artificial, a parte de estatística, eu coloco também aqui como outros fundamentos matemáticos, a parte de banco de dados, o KDD, que é o processo de descobrimento e investigação, a gente tem reconhecimento de padrões, a gente tem neurociência. Então é uma área multidisciplinar que hoje a gente não tem uma. Eu não vou falar para você, olha, como é que esse perfil hoje é formado no mercado. A gente tem alguma faculdade ou universidade que tem um curso de ciência de dados? Sim, a gente tem, mas isso não é uma regra, porque esses cursos foram criados recentemente, porque a gente tem uma fusão de áreas multidisciplinares. E não necessariamente somente o pessoal que vem de matemática, somente o pessoal que vem de tecnologia pode ser um cientista de dados. A ciência de dados, ela consegue absorver diversos profissionais. Então, seja você trabalhando com a área jurídica, trabalhando com a parte de psicologia, trabalhando com biologia, trabalhando nos negócios mesmo, para conseguir fazer uma análise melhor, mais apurada, tudo isso você consegue fazer com ciência de dados. Algumas pessoas vão conseguir ir mais além, vão precisar, na verdade, não conseguir, porque eu acredito que quem quer ir muito a fundo, quer aprender ciência de dados, consegue. Independente da base que tiver, é só correr atrás e com muito estudo mesmo. E a gente tem esse paralelo de que todas as áreas elas podem fazer parte ali e utilizar a metodologia, utilizar recursos de ciência de dados para melhorar o seu dia a dia. E a gente tem algumas outras pessoas que vão se aprofundar mais, que vão seguir de fato trabalhar com modelos, que vão precisar ter uma abordagem estatística, uma abordagem científica mais forte para criar modelos mais avançados. Mas a gente tem uma distinção muito grande, né, entre o que eu chamo, né, do data driven, que depois a gente já tem um vídeo aqui falando sobre data driven no canal. Depois eu vou linkar aqui junto para vocês para ter um pouquinho mais desse conceito. Mas o data driven são as pessoas que vão utilizar recursos de data science para melhorar o seu dia a dia, independente da área de atuação. E a gente tem o cientista de dados, que vai ser aquela pessoa de fato que vai ter como profissão trabalhar com esses modelos mais avançados, que vai precisar ir muito além no fundamento matemático, que vai precisar aprender muito, muito a fundo a parte de inteligência artificial. Ou seja, o que eu quero falar para vocês é que não tem distinção. A gente não tem hoje, falar numa área fixa, que a gente tem mais profissionais de data science. A gente pode falar os profissionais que vêm da uma área ali com fundamento matemático, da parte de exatas, de tecnologia, são profissionais que costumam se aprofundar bastante ali na criação dos modelos, mas o que eu gosto sempre de prezar para todo mundo é que não tem distinção, data science é para todo mundo, data driven ali é para todo mundo. E como eu falei bastante aqui, mas aqui exemplifico um pouquinho, a ciência de dados, além de ser uma área multidisciplinar, é uma área muito forte acadêmica e de negócios. A gente tem muito trabalho acadêmico, tem muito dia a dia acadêmico, onde a gente testa hipóteses, cria artigos, a gente faz teses de mestrado, a gente faz estudos inéditos da parte, utilizando ali a parte de doutorado. A gente também utiliza muito da ciência de dados para o negócio, para que a gente possa subir um estágio a mais nas nossas análises. Então a gente faz uma junção do que a gente tem da parte acadêmica
com o que tem na parte de negócios, e com isso a gente consegue resultados extremamente elaborados, né? Utilizando análise de dados, utilizando os conceitos de inteligência artificial, utilizando os fundamentos matemáticos. Então é muito interessante o que a ciência de dados está proporcionando no dia a dia, tanto em áreas acadêmicas como em áreas de negócios, e juntando esses dois pontos ali para que a gente possa ter uma performance superior. E o cientista de dados, ele basicamente a base dele, né? Ele resolve problemas complexos. Toda a stack de ferramentas, todo o ferramental que essa pessoa acaba adquirindo, ela permite que ela utilize técnicas avançadas de matemática e de desenvolvimento de programação para identificar e resolver problemas ainda não explorados. Então, olhar a otimização, olhar, realizar previsões de demanda, e dentro dessas previsões de demanda você conseguir identificar alguns aspectos de negócio, conseguir prever anomalias, identificar anomalias, e conseguir identificar pontos de melhora de performance. Então é muito interessante, né? Eu diria até incrível mesmo que a gente consegue fazer com o processo de investigação dos nossos dados e trazendo sempre ali a parte da ciência de dados. Muito interessante é que esse profissional ele transita entre a parte de tecnologia da informação, ou TI, ou de negócios. Então ele faz essa ponte, às vezes pode ser uma pessoa de TI que está se desenvolvendo mais características de negócio, ou alguém de negócio que está se desenvolvendo mais na parte de tecnologia de informação. Então a gente tem uma junção das áreas. Esse profissional, a pessoa que vai atuar com ciência de dados, tem que ter esse aspecto de negócio muito forte. E mesmo que ela esteja sendo contratada, por exemplo, para trabalhar com um determinado assunto de negócio, é muito importante que tenha um ponto focal, que tenha um referencial, que vai conseguir trazer seus insights para você. Então, você vai ter as técnicas elaboradas para conseguir identificar esses padrões ali que as pesquisas fornecem para gente, que a metodologia fornece para gente, mas esses padrões, toda essa identificação, toda essa base, ela tem que ser sempre alinhada com a parte de negócio. Então a gente nunca pode ter um distanciamento entre tecnologia e negócio quando a gente está trabalhando com a parte de ciência de dados, tá? O cientista de dados, ele é basicamente esse profissional que fica transitando ali entre as áreas. E as principais tarefas, né, justamente a gente tem um conceito muito forte de Big Data, como a gente falou, que é um dos conceitos da tecnologia, da revolução tecnológica 4.0. Então, os cientistas de dados, a ciência de dados, ela analisa dados estruturados e não estruturados, e sempre no conceito de Big Data, porque a gente consegue trabalhar e transformar esses dados com uma característica bem otimizada, que a gente não conseguiria resolver, por exemplo, com Excel ou com alguma outra ferramenta de análise de dados. Então, o cientista de dados ele também resolve problemas de negócio, identifica problemas não explorados, como a gente falou, né? Mas de fato ali no dia a dia, né? Ele resolve problemas ali complexos e de negócio. Ele trabalha com linguagens de programação como Python e R, são duas das principais linguagens ali gratuitas, que a gente tem uma forte comunidade que atuam ali e fornecem pacotes para que a gente possa ter uma stack, uma caixa de ferramentas bem elaborada para tratar com esses dados. A gente tem uma sólida compreensão de fundamentos matemáticos, isso é muito importante também. E tem aqueles aspectos, para quem vai usar a ciência de dados ali para dar um up nos negócios, nas suas análises, ela precisa entender dos fundamentos matemáticos, mas não necessariamente precisa ir tão deep, né, tão profundamente. Mas para quem vai trabalhar ali atuando com modelos, criando problemas complexos, é muito importante que a compreensão de matemática também tenha esse crescimento conforme o profissional vai se desenvolvendo. Mas são pontos e aspectos que, olhando até mesmo por experiência, formando profissionais de ciência de dados, as pessoas elas conseguem desenvolver com o tempo ali cada vez mais os fundamentos matemáticos, tá? Então, como a gente já falou, esse profissional também ele tem que ter uma forte bagagem de comunicação, se comunicar muito bem. Você ser um cientista de dados, você descobre
uma determinada característica de negócio ou do problema que você estava trabalhando, seja para a parte acadêmica, e você precisa apresentar esse problema. Você precisa juntar os fatos que você identificou com os dados e trazer essas soluções. O que você está sugerindo, né? Você está sugerindo ali uma mudança ali na parte de estrutura de empresa, você está sugerindo uma mudança de abordagem diferente ali diante a um problema. Então esse profissional ele vai precisar se comunicar muito bem. Não só entre as áreas de TI, de negócios, mas às vezes para os seus pares de equipe. Então, fundamentar pequenas teses, apresentar de uma forma que se preocupar com quem está recebendo essa informação e apresentar de uma forma que todo mundo tenha um entendimento. Então, é muito importante esse conceito e, como tudo, utilizar uma base científica de realização de testes, sempre olhando ali as características, as hipóteses que você está tentando comprovar e olhando ali o negócio. Então utilizar muito forte a base científica para encontrar sempre a melhor performance para um problema que você está resolvendo ou para um modelo que você está trabalhando, utilizando sempre essa bagagem científica de testes de hipóteses, testes do dia a dia, documentar muito bem, não ser enviesado ou não ter uma tendência para um lado ou para o outro, então sempre enxergar e conversar ali com os dados, né? Isso é muito importante, são uma das tarefas que a gente tem no nosso dia a dia. E falando um pouquinho, né, do dia a dia, é uma profissão bem legal. A gente consegue descobrir muita coisa nova e a gente consegue explorar muitas formas de resolver, e isso realmente é uma mudança para os negócios, né? Eu atuo com ciência de dados, olhando ali para a parte de negócios, e realmente é algo que tem feito a diferença no dia a dia. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre o que é a ciência de dados, o que é o cientista de dados e quais são as tarefas desse profissional. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de me ajudar aí se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e deixando seu joinha. E também comentar, o YouTube sempre consegue entregar esse vídeo, né, para mais pessoas, uma vez que ele tenha mais interações, então conto com a sua ajuda aí também. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.